Ei! Terceiro Estante do Lacombe chegando, vocês estão prontos? Vem comigo! Resenha de hoje, Morangos Mofados, Caio Fernando de Abreu, livro de 1982, considerado um dos livros mais importantes do ano e um dos livros mais emblemáticos do Caio Fernando. É um livro que muita gente fala, nossa, Caio Fernando de Abreu, você já leu Morangos Mofados? E é um livro assim, que tem muitas citações legais para Tumblr, para Twitter. Você que gosta de postar frases e citações, tem muita coisa aqui. E é muito engraçado, né? Porque muitas das vezes você vê essas citações e você pensa assim, poxa, mas de onde é que tiraram isso? Qual é o texto que o autor fala exatamente sobre isso? Porque às vezes é muito simples você chegar e olhar que seja doce. Tá, mas o que veio depois do que seja doce? O que seja doce, você joga pro mundo, abre a janela e fala que seja doce. Pô, mas é muito mais do que isso, sabe? E Caio Fernando tá aqui num livro como esse para mostrar que ele vai muito além do que seja doce. Porque também foi justamente com essas citações que eu via na internet que eu falei assim, pô, eu preciso ler Caio Fernando até para poder saber se eu vou curtir ou não, né? E é sempre muito difícil falar sobre um autor já consagrado, um autor que é sempre lembrado, que é uma coisa muito boa num país como o nosso, que tem a memória fraca. É sempre muito difícil porque tem legiões de seguidores, tem muita gente que fala bem, você não pode falar um ai, mas... não é que eu vou falar mal do livro, não é que eu vou falar mal do Caio Fernando. Existe uma coisa que desde já eu acho super importante dizer, é que você tem que criar empatia com o texto. Quando você não cria empatia com o texto, eu acho que muito da comunicação entre o autor e o leitor se perde. E o Caio, ele é muito melancólico pra mim. Apesar de que alguns textos eles têm um tom pra cima, inclusive é o que ele fala na carta que ele escreve no final do livro pra um amigo dele, pro Zezinho. Ele fala que acha que tá conseguindo mandar uma mensagem positiva. Tem muita coisa nele que é melancólica, tem um tom mais dark, assim. E não me prendeu, de verdade. Não me pegou, não... Tem alguns textos sim no livro que me pegam. Não foi um livro que eu li empolgado, sabe? Fazer o quê? O Caio em si, ele tá muito conectado com o tempo dele. Ele cita nessa carta que ele escreve para amigo dele, como que ele leu uma crônica na revista Isto É, e aquilo bateu fundo, sabe? Porque retratava toda uma geração de brasileiros e brasileiras. Caio Fernando viveu a ditadura militar, que foi uma época muito complicada no Brasil. E você vê essas fotografias, esses recortes, de uma geração que achava que os morangos eram para sempre, mas na verdade os morangos mofaram. Assim como ele usa a metáfora no título, justamente para falar da música dos Beatles, Strawberry Fields Forever. Agora sim, tirando o fato de que eu não consegui me conectar com o texto, eu acho muito legal porque Caio Fernando dá voz para muita gente. O Caio, ele representa muita gente. E isso sim tem um peso fundamental na história dele e nas coisas que ele escreve. E quando eu começo a falar sobre empatia, é claro que o texto vai bater diferente em cada pessoa, até porque cada um tem uma vivência. Se eu não tenho a vivência para ler Caio Fernando e, pô, me sentir impactado, muitas outras pessoas têm. E eu acho que é por isso que as frases dele também fazem muito sentido, porque tem muita gente que sente toda aquela dor ali, ou então sente toda aquela inadaptabilidade no mundo, ou então sente que tá perdido. Ele tem muito disso, mas ele obviamente também tem coisas que eu me identifiquei. Mas como eu tô tentando falar do livro inteiro, não adianta eu pegar só uma crônica que eu achei legal. Se você me perguntar, o livro é bom? É. Ele é muito melancólico? Também. E ele tem citações geniais? Claro! Tem uma até que eu deixei aqui separado, tá escrito aqui. Já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Só sobrou esse nó no peito. E agora, o que eu faço? Ele te faz pensar. Ele te coloca no meio de um furacão. Te pega pelos cabelos e fala assim, olha isso aqui. Olha essas coisas que você não quer ver, que você não quer enxergar, que é a realidade de muita gente. E dependendo pra quem ele fala, é bom, sabe, tomar umas porradinhas dessa. Porque a partir de Caio Fernando você descobre um período do Brasil e você percebe o quanto que a gente não evoluiu nesses 30 anos, 35 anos que tem o livro de lançado. Mas, como eu falei, estamos analisando aqui o livro por inteiro. Existe uma coisa que você não pode tirar nunca do leitor, que é a identificação com o texto. E como infelizmente não aconteceu essa identificação com o texto, isso vai pesar um pouco na hora da minha avaliação sobre o livro. Não é um livro que eu passaria adiante, pelo contrário, eu acho que é um livro que eu preciso guardar para poder ler em um outro momento da minha vida, porque talvez um dia ele reverbere em mim como seja necessário para poder sentir tudo que o Caio quer que você sinta. Mas hoje, na minha avaliação, ele leva 3 combis.
Lacombe, para quem não sabe, é o nosso critério de avaliação aqui no Estantes do Lacombe, e eu nunca sei se a piada funciona. Como considerações finais, vale a leitura sim do livro, mas vale saber que ele tem um tom pesado, mas dentro dele também tem essa coisa de ter esperança de que tudo vai mudar, porque é exatamente o que ele fala na carta pro amigo dele no final, como eu já falei aqui. Ele ainda crê que as coisas podem melhorar, como se aquela dor que ele fala da alma que o personagem sente nas crônicas que ele explora, uma hora passasse e isso melhorasse demais a vida dele. Talvez valha bastante para você que está procurando algumas respostas e que precisa ir fundo dentro do que você está sentindo ou do que você nem sabe que sente. O que eu descobri então lendo Morangos Mofados foi que, primeiro, Caio vai muito além do que seja doce e que o sabor dele não é para todos os paladares. É isso. Beijo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Num dos prints mais vistos na internet, pelo menos por mim, assim, de coisas do Caio, ligadas ao Caio, existe um trechinho que é do conto O Dia que Júpiter Encontrou Saturno, uma nova história colorida, que fala assim: silêncio. Você tem um cigarro? Estou tentando parar de fumar. Eu também, mas queria uma coisa nas mãos agora. Você tem uma coisa nas mãos agora. Eu? É muito maneiro esse trecho.